quem não me conhece, eu sou a Gabriele, faço parte da STR. Gente, tô um pouco nervosa, não tava até agora, mas agora eu tô um pouco nervosa. Relaxa, respira. Eu vou falar sobre a Lei 19, que é a lei do momento. Eu escrevi algumas coisas mais importantes que se destacaram no texto, no livro, na verdade. A lei do momento, ela fala exatamente do sabermos lidar no momento certo. Às vezes, para nós que estamos liderando aquele momento, mas para quem está sendo liderado, aquele não é o momento. Um bom líder conhece seu liderado. Às vezes ele sabe conversar no particular, resolve melhor que qualquer liderar aos gritos. Vocês concordam que um líder, ele saber conversar com o liderado dele, é melhor do que ele gritar com o liderado dele? Ou ele chamar no particular, se resolver, do que a empresa inteira ouvir o que está acontecendo? Eu coloquei aqui 4 tópicos que cita no livro, né? Que um liderado, ele tem para seguir com os líderes, né? Tem para seguir com seus liderados, que é compreensão, maturidade, decisão e preparação. Para um líder preparar a sua equipe, ele tem que ter compreensão e maturidade, porque ninguém ali nasceu sabendo e ninguém ali chega sabendo de tudo. A pessoa tá ali, é um lugar novo para ela. Às vezes ela pode ter conhecimento na área, mas é um lugar novo para ela. Então ele tem que ter maturidade, compreensão e preparação. Mas às vezes ele também tem que tomar uma decisão. Às vezes o líder não pode ser sempre só compreensão, compreensão, compreensão. Às vezes a pessoa está ali mais por afinidade, não está entregando tanto resultado, o líder tem que tomar uma decisão, porque às vezes só a compreensão não leva ao sucesso nem ao resultado, que às vezes a empresa está procurando. No livro ele também cita que às vezes a compreensão pode levar os seus liderados a outra coisa. Ah, mas se ela tem compreensão comigo, ou se ele tem compreensão comigo, eu posso fazer isso, 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 que ela vai ter compreensão comigo novamente. Mas às vezes, só dele ter compreensão com você, não significa que ele, se você fizer algo, por exemplo, de errado, ele vai ser obrigado a ter compreensão com você porque ele é seu amigo fora da empresa. Dentro da empresa, ele cita no livro que negócios é negócios, amizade é amizade. Ele fala no livro essa seguinte frase, que eu achei bem interessante, porque às vezes as pessoas confundem negócios, né, com amizade. Dentro da empresa, você às vezes, mas fulano, mas dentro da empresa você não veio para fazer amizade, você veio para fazer negócio, você veio para trazer resultado. Então você não veio aqui para fazer amizade. A maturidade, ela é muito importante dentro da empresa, porque se você não tem maturidade aqui dentro, você não tem maturidade em nenhum lugar. Então, se você tem que ter maturidade para ter os conhecimentos, você tem maturidade para ter que falar com o cliente no telefone, você tem que ter maturidade para falar com os candidatos aqui dentro, porque às vezes nem todo mundo chega aqui num dia bom. Então você tem que filtrar aquilo dentro de você e ter aquela seguinte maturidade. A decisão, você às vezes tem que tomar uma decisão. Apesar que você ame a pessoa, aquela pessoa te traz resultados, aquelas pessoas fazem aquilo que você pede, mas você tem que tomar aquela decisão. Putz, aquela pessoa não tá entregando. Putz, aquela pessoa não tá fazendo o que eu tô pedindo. Sendo que aqui dentro você fez toda aquela preparação para a pessoa ter aquele resultado. Então às vezes você precisa tomar essa decisão, mesmo que você goste muito da pessoa. E a preparação, eu acho que é uma das partes mais importantes que ele cita no livro. Ele fala que a preparação, ela é o início de tudo, né? Porque se você não tem preparação, você não tem conhecimento. Então, a partir do momento que o seu líder te treina, às vezes ele vai puxar sua orelha, vai te mostrar alguma coisa, às vezes você trata ele com ignorância, mas não, ele só tá te preparando para lá na frente, você vai precisar disso um dia. E mesmo que você não continue aqui, né, você não tem um plano de carreira aqui dentro da empresa, fora de outro lugar você vai ter, e você às vezes pode até usar o que você usou aqui. E ele fala muito sobre o plantio, né, no livro. Ele fala muito sobre colher, sobre essas coisas assim, e ele fala que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo, mas ninguém sabe do esforço da pessoa. A pessoa às vezes ela teve que passar por muita compreensão, muita decisão na vida dela, muitas escolhas ela teve que passar na vida dela para conseguir aquilo. Às vezes ela teve que abrir mão de uma coisa para conseguir a outra. Então eu acho que às vezes assim, ele falou uma coisa no livro que é muito engraçado, que às vezes as pessoas acham que na empresa é porque você faz ou você você consegue alcançar as metas, né? Você acha que você vai subir de cargo por conta disso, mas não é só por metas, por números que você sobe de cargo numa empresa. O seu caráter, ele vale mais do que qualquer coisa dentro da empresa. Mais do que números, muitas coisas. Porque não adianta nada você ter números e você não ter caráter. Não adianta nada você ter números e você não honrar o lugar que você está. Não adianta nada disso. E aí eu achei essa frase muito... Eu pensei na hora assim e coloquei. Vocês sabem qual momento da sua vida vocês estão? Se vocês estão no momento de plantio ou se vocês estão no momento de colheita? Porque se você está no momento de plantio, uma hora a colheita chega. E eu peguei um versículo da Bíblia que eu acho muito lindo, que é 2 Coríntios 9:6, que fala assim, vocês sabem qual momento da sua vida você está? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartura. Essa será a lei da vida.
Se na Bíblia fala que a gente tem que semear com fartura, a gente tem que plantar com fartura, a gente sempre vai colher fartura. Agora, se você chegar lá e você plantar assim, putz, tem que trabalhar hoje, nossa, mas que raiva, nossa, que não sei o que, você não vai colher bons frutos. Se você já planta aquilo com raiva, se você já vai com aquilo com raiva, se você não quer aquilo, se você tá achando ruim daquilo, como que você quer colher bons frutos de um lugar que você só sabe reclamar, que você não sabe agradecer, que você só sabe julgar, que você vira as costas, você sai falando? Não tem como você colher algo daquele lugar que se você não prospera, você não deposita a sua fartura ali. Você tem que chegar na empresa e falar assim, putz, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Deus vai abençoar hoje e vou bater várias metas na STR, por exemplo. Nossa, hoje eu vou ligar para 100 clientes hoje. Tipo assim, então você tem que chegar e falar assim, não, é com fartura. Porque Deus, se Deus quisesse o pouco, ele não tinha feito o que ele fez por nós. Deus, eu acho lindo assim que, às vezes tem pessoas que podem não acreditar, mas se Deus deu a vida dele por nós, por que a gente tá reclamando? Nenhuma outra pessoa faria esse amor tão puro como ele fez pra gente. Então, acho que, tipo assim, a gente agradecer, só de a gente estar vivo, da gente acordar, da gente ter uma comida pra comer, da gente ter uma cama pra dormir. Quantas pessoas não têm cama, comida, nesse frio, não tem nada pra fazer, a gente tem que agradecer. Então, acho que a gente, só nesse pouco, a gente não vai crescer nada na nossa vida. Então, a gente tem que sempre pensar com fartura, pensar na frente. Ai, mas eu vou pensar num sonho muito grande? Sim, você tem que pensar nos sonhos muito grandes. Porque se você pensar no sonho pouco, é igual, eu tenho um cara na internet, né, que ele fala assim, no Brasil eu achava que eu era mais rico que o Silvio Santos, mas eu fui para os Estados Unidos e eu vi que eu era o mais pobre de todos. Então, se você sai da sua zona de conforto, você tem que se sentir não o mais burro, né, como a Thalissa fala, mas você tem que se sentir não o mais inteligente das pessoas que você anda. Você tem que se sentir a pessoa mais burra para você aprender com as pessoas, não as pessoas aprenderem com você, porque eu falo que as pessoas podem roubar tudo de você, menos seu caráter e seu conhecimento. Então, se você tem o seu caráter, seu conhecimento, e você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você quer ter mais autoconhecimento, você quer explorar mais áreas novas, fazer networks, tipo, tudo que você quiser de diferente, sair da sua zona de conforto, é muito melhor. Porque se você fica só naquela mesmice, né, naquela rotina, uma hora vai cair na rotina. Então, tipo assim, venho trabalhar todo dia, faço isso todos os dias. Uma hora você vai enjoar, você vai falar assim, nossa, não aguento mais fazer isso. Então, você tem que vir aqui, você tem que pensar, tipo, não só aqui, em qualquer lugar. Você tem que sempre pensar com fartura, pensar em crescer. Porque se você tá num lugar que outras pessoas estão pensando em crescer e você só tá pensando em reclamar e não prosperar, as outras pessoas acabam começando a pensar as mesmas coisas que você. Então, às vezes, você tem que pensar em fartura, pensar em crescer, porque às vezes quando você pensa em crescer, as outras pessoas que estão do seu lado falam assim, putz, aquela pessoa pensa muito pra frente. Aquela pessoa tem um conhecimento pra frente. E eu tava conversando com a minha mãe sobre ontem, né? E ela falou assim pra mim, é muito lindo ver da sua parte você ir tomar essa decisão e falar, tipo, sem vergonha nenhuma, porque isso foi uma chave. Eu falo muito, mas tenho muita, tipo, vergonha de falar assim com todo mundo. E isso pra mim tá sendo, assim, uma porta que, tipo, se quebrou, assim, né? Um muro que se quebrou, porque eu não tenho muita vergonha. Eu apresento trabalho na escola, mas eu não tenho muita vergonha. E eu tô muito feliz de ter falado isso aqui. E minha mãe falou assim, filha, põe um versículo da Bíblia que vai falar tudo. Esse versículo vai resumir tudo que você vai falar. Que foi o 2 Coríntios 9:6, né? Que eu falei agora da semeadura. Então eu acho que, tipo assim, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu fiquei um pouco nervosa, mas tá tudo bem. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, semeiem com fartura, plantem com fartura, não plantem no pouco. Um dia vocês vão... Aquele sonho de vocês não é só um sonho. Deus sabe o tempo certo, Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Deus sabe quando ele vai realizar o sonho de todo mundo aqui, Deus sabe quando ele tem que curar, Deus sabe quando ele tem que ir, Deus sabe o momento que ele tem que agir. Então, só deposita suas fé em Deus e é isso. Obrigada. Microfone. E aí, gente? Em que momento da vida que vocês estão hoje? Isso aqui é muito forte. Essa frase que ela colocou aqui é muito forte. Que momento que você tá, Leila? De plantar ou de colher? Tá colhendo. Tá colhendo? Tá colhendo o quê? É nada, eu tô plantando ainda. Não tá na hora de colher. Não? Jéssica, e aí? Tá na fase da colheita? É o quê? Plantando. Plantando conhecimentos. Pra conseguir desenvolver uma frente. E aí, Nicole? Tá na fase do quê? Tá plantando? Tá ali. Todo mundo tá plantando? Tem alguém que tá colhendo aqui? Eu acho que eu colhi.
Você está colhendo, você já colheu, já pegou, já guardou. E se eu falar para vocês que está todo mundo fazendo as duas coisas? Você está vivendo exatamente agora as duas fases. A fase de plantar e você está colhendo o que já plantou. Ah, mas eu não estou colhendo nada. Então é porque você não plantou nada. Ah, mas todo resultado que nós estamos tendo agora, nesse exato momento, é fruto de um plantio que nós fizemos lá atrás. Talvez hoje, nesse exato momento, você está colhendo o que você plantou no ano passado. Talvez o que você plantou no mês passado. Talvez o que você plantou na semana passada. Ou talvez o que você plantou ontem. Talvez o que você plantou ontem antes de dormir. Talvez o que você plantou hoje quando você acordou. Então, o tempo todo nós estamos vivendo uma época de colheita. Tem colheitas que elas demoram um pouco mais para acontecer, de fato. Mas o tempo inteiro você está plantando coisas na sua vida. Quando você faz algo, você planta. Às vezes, quando você não faz algo, você também está plantando. Porque às vezes era o momento de plantar, você não sacou aquele momento e passou. É uma coisa que o William sempre fala, não, William, da oportunidade, né? Como é que é a frase da oportunidade? Cabeluda na frente, careca atrás. É, no meu caso acho que a careca na frente. Eu sou careca. É tudo, né? Ah, De que a oportunidade ela é cabeluda na frente e careca atrás. Ou seja, na hora que você está olhando para ela, ela tem cabelo. Se você perdeu a chance, você não pega mais. Às vezes ela passa. E é um pouco disso que fala sobre a lei do momento. Todos os dias, quando nós viemos trabalhar, nós estamos vivendo a lei do momento, porque ela é baseada em duas coisas muito importantes. Ela é baseada na ação e no tempo. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. A lei do momento ela é baseada na ação versus o tempo. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos vai causar um certo resultado se você faz no tempo certo ou não. Então, o livro ele fala sobre 4 tipos de situações que a gente precisa analisar e que a gente vive praticamente o dia inteiro. A primeira situação é quando você tem uma ação errada no tempo errado. Alguém consegue me dar um exemplo do que é uma ação errada num tempo errado? Precipitação. Dá um exemplo. Ou me dá um exemplo seu. Qual é uma decisão que você já tomou errada, que foi na hora errada? Aí eu tenho um exemplo. Fala aí. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu precisava trocar meu carro. Ainda bem que não aconteceu, mas hoje eu vejo que esse é uma opção errada. Uhum. Trocar meu carro e eu não tinha R$1 para trocar de carro. Aí também não tinha nome na praça para poder comprar o carro. Aí eu ia me enfiar na época numa dívida. Numa dívida. E daí eu pedi pro meu namorado da época ser o meu avalista. Então eu ia fazer um financiamento no nome dele. Nossa. Para Uhum. comprar um carro que eu não tinha dinheiro. E graças a Deus não deu certo. Quantos anos atrás? 3 anos. 3 anos. E daí eu- Quanto tempo você ia financiar o carro? Nossa, mas da minha vida, porque a gente... Você não ia estar com ele, ia ter que estar pagando para ele. Exatamente, eu ia estar com o carro que eu não tinha R$1 para pagar. E ainda passou 8 meses e eu terminei o orçamento. É. Mas você pode tirar o carro dele. Ainda bem que não deu certo, mas essa é uma decisão muito errada. Ia ser uma decisão errada. Lógico, né? O fato, às vezes, de comprar o carro poderia ser algo que você precisasse. Mas, às vezes, não. Não era tempo. E foi o que ela falou. Às vezes, a precipitação faz você ter uma ação errada no tempo errado. E isso envolve principalmente com compras. Porque, vamos supor, você tem um cartão de crédito, às vezes você tem um dinheiro lá na conta, ou você tem um dinheiro no bolso. Aí você não precisa comprar alguma coisa, mas você está andando em algum lugar e de repente você olha. Aí você fala, eu acho que eu vou comprar isso aí. Eu acho que eu vou levar para casa. Só que às vezes não é o momento certo de fazer. Só que você vai e mesmo assim compra. Então você teve uma ação errada, que você não precisava, e num tempo errado. Não era a hora, às vezes, de você gastar, não, às vezes era a hora de você guardar aquele dinheiro, e você agiu dessa forma. E a gente, às vezes, faz isso o tempo todo, se a gente não parar para pensar. Se você parar para pensar no dia a dia do seu trabalho, nós temos o dia inteiro ações para fazermos que devem ser feitas no tempo certo. Só que, às vezes, você, ao invés de fazer o que precisa fazer, toma uma ação, ou seja, faz uma tarefa
que não precisava em um tempo que não era o tempo certo. Então, olha só que loucura, a gente vive, se a gente não prestar atenção, a gente vive o tempo inteiro vivendo em ação, vivendo preso na ação e vivendo preso no tempo. Então, para todos que são líderes e para quem quer ser líder, isso aqui é um ponto muito importante. Porque isso aqui, a ação versus vezes o tempo, dá um resultado. Então, às vezes, a gente não está tendo resultado porque não está agindo ou está agindo errado e está agindo errado no tempo errado. O segundo ponto que ele fala é o quê? É você agir errado no tempo certo. Alguém tem um exemplo? Agir errado no tempo certo? Já aconteceu comigo. Fala aí. É que eu só tenho que pedir trabalho também, né? Antes de ir pra fazer na RH. Uhum. E na época eu já tinha me formado em técnico, fazia 6 meses de enfermagem. Eu consegui o primeiro emprego no Hospital Ouro Verde. Entrei como temporário, tinha chance de efetivação e não tinha chance. E das pessoas que entrou, eu fui a única que foi efetivada e fui manejada para o setor da UTI. Na onde todo mundo entra, o hospital já quer. Uhum. E por uma bobeira de final de ano pra praia, final de ano eu pedi as contas de demissão. Então, tipo assim, eu tava no auge, porque eu estava ganhando bem pra idade que eu tinha morando com a minha mãe. E aí você pediu as Pedi as contas. contas. Aí foi uma oportunidade que passou e eu não soube aproveitar, né? Por questão de ficar querendo sair, aproveitar a vida. Mas aí você teve a ação errada, mas foi no tempo certo? Acho que sim, porque eu estudei pra aquilo. Tá. Na hora que eu consegui, eu desisti. Então, tipo assim, pra mim ali era o tempo. Mas aí também depois... Você estava vivendo um tempo bom, Isso, mas você tomou uma ação errada num tempo bom. sim. Tá. Eu tinha estudado, Uhum. tava querendo, queria um emprego na época, eu nunca tinha trabalhado. Ok. Eu queria trabalhar. Aí quando eu consegui, eu abri mão. Eu só pra passar o final de ano na praia com meus amigos. Então, tipo assim, pra mim é uma ação errada, não tem tempo. Teve uma consequência negativa. Sim. A Bíblia ela traz um exemplo que é muito interessante. Quem já ouviu falar de Moisés aqui? Moisés. Né? A história de Moisés ela é clara quando Deus chama Moisés para tirar o povo que estava preso no Egito e levar para a Terra Prometida. E aí eles tiveram uma trajetória, né? Um caminho que eles tiveram que passar. E no meio do caminho, quando eles estavam no deserto, o povo começou a reclamar com Moisés que estava com sede. Moisés, e aí, a gente vai tomar água na onde? Cadê a água? A gente precisa tomar água. Né? E aí Deus falou para Moisés, Deus deu uma ação específica para Moisés e falou assim, olha Moisés, eu quero que você pegue aquela rocha em específico e que você fale para a rocha, para dela sair água. Ou seja, era o tempo certo daquele povo beber água, certo? Eles precisavam, era o momento para eles beberem água. E Deus deu a direção, eu quero que você fale para a rocha, para que dela saia água. Só que Moisés tomou uma atitude errada. Quem sabe me dizer o que ele fez? Ele estava tão irado com as reclamações do povo que ele chegou com o cajado e bateu no cajado. Exatamente. Bateu na rocha. Ele bateu na rocha. Deus falou, Moisés, fala para a rocha, sai a água. Era o tempo certo de acontecer aquilo. Só que ele agiu errado. Ele estava tão bravo que o povo estava enchendo o saco dele, porque estava precisando tomar água, que ele foi e bateu 2 vezes na rocha. A água saiu da rocha, porque Deus tinha dado a ordem que ia sair mesmo. Só que ele teve uma ação errada. E o que aconteceu? Qual foi o resultado da ação dele? Ele não entrou na Terra Prometida e como no lugar dele foi o irmão mesmo. O irmão dele foi embora. O irmão dele morreu, Arão morreu. Só que é exatamente isso. Como ele tomou uma ação errada, Deus falou para ele, olha, já que você me desobedeceu, você não vai entrar na Terra Prometida. Então você imagina um cara que passou 40 anos andando no deserto, guiando aquele povo, enchendo o saco dele por 40 anos, e porque ele tomou uma ação errada, ele não entrou na Terra Prometida. Ainda Deus fez questão de levar ele para o alto de um monte, falou assim, Moisés, olha lá para a terra, tá olhando? Tô, você não vai entrar, tá bom? Eu só quero que você olhe. Não, mas Senhor, eu não quero mais falar, você só vai olhar, você não vai entrar. Então é um exemplo de, era o tempo certo de acontecer, o povo precisava tomar água, mas ele tomou uma atitude errada. Então olha só, como que a lei do momento ela é muito forte na nossa vida. Porque às vezes nós temos coisas a fazer e elas precisam acontecer naquele momento. Só que uma atitude errada pode estragar tudo. Você deu o exemplo até de, por exemplo, a medicina é algo clássico. Porque pessoas precisam ser salvas o tempo inteiro, né? Pessoas precisam de procedimentos, às vezes urgentes,
só que às vezes uma atitude errada pode causar algo pior. Às vezes a gente está doente, a gente precisa tomar algum remédio. Se você tomar o remédio errado, piora. Olha só, era o momento da cura, mas a ação foi errada. E aí não deu o resultado que se esperava. Agora um outro exemplo. A ação, ela é a certa, mas o tempo errado. Quem pode me dar um exemplo? A ação agora é a certa. É isso que eu tenho que fazer. Vou cobrar você todo dia, né? Cobrar eu todo dia, mas não está cobrando o tempo errado. A ação é certa, mas você está agindo no tempo errado. Quem pode dar um exemplo? E aí? Vai, Mirella. Quem pode dar um exemplo de uma ação certa, você sabe que é aquilo que você tem que fazer, mas não foi o time certo? Quando eu fui dar um conselho para minha filha, que era um conselho bom, mas ela ainda não estava preparada para receber aquilo. Ótimo. Então não era o tempo dela ainda. Não adiantava nada que eu falasse ali que fosse bom para ela, mas ainda não estava no tempo certo. Sim. Para Você ela bateu? receber aquilo. Você bateu? Não. Você bateia seu tempo certo. Exatamente. Mas já foi muito, amiga. Não. Devia mesmo. Mas é muito louco, né? Porque às vezes você já sabe o que tem que fazer, você sabe a forma, só que às vezes você, por uma precipitação, por uma ansiedade de querer fazer logo, você faz no tempo errado. E aí dá um resultado errado de novo. Porque, de novo, quando você fala de ação e quando você fala de tempo, você está falando de resultado. E às vezes não é o momento certo. A gente estava conversando semana passada sobre isso, né? Às vezes, por exemplo, dentro de uma empresa, isso é muito importante. A gente precisa tomar decisões o tempo inteiro. Estamos vivendo uma fase de muitas decisões. E aí você sabe que você precisa tomar algumas decisões que são certas. Só que às vezes o momento errado de tomar aquela decisão pode estragar todo um projeto. Pode estragar todo um andamento que você planejou corretamente, com as tarefas, com o passo a passo, mas às vezes a hora de startar aquilo ou a hora de fazer aquilo não é ainda o momento certo. E aí você antecipa uma situação e acaba destruindo tudo. Então, olha só, para quem é líder, para quem é dono de empresa, o William vive isso todo dia. Todo dia, o dia inteiro, baseado em ações, decisões e saber se é o tempo certo ou não de fazer. Porque tem coisas que ainda não estão com a maturidade correta. Igual você falou, ainda não era a hora de falar. Por quê? Porque às vezes ainda não é, a pessoa ainda não vai entender, a pessoa ainda não vai ter a compreensão correta, a pessoa às vezes não está preparada para receber aquela informação, aquela instrução, ou às vezes a própria situação, ou às vezes a empresa, ou às vezes o departamento ainda não está 100% pronto para ter aquela ação, que é a certa. Mas às vezes o tempo ainda precisa esperar um pouquinho mais. Então é uma habilidade, para mim, de todas que eu já vi até agora, eu achei essa lei a mais importante no sentido assim, ela dá resultados, só que pode dar resultados ruins, como pode dar resultados bons. Então, para mim, de todas as leis que eu já vi nesse livro, ela é a mais impactante que eu já vi até agora. É a que dá mais resultados rápidos, tanto bons ou ruins. E aí nós temos o último caso, que é a melhor das hipóteses, que é quando você toma a ação certa no tempo certo. Quem tem algum exemplo bom para falar aí? Que agora é só exemplo bom, né? Ação certa no tempo certo. Vai, quem tem um case legal para falar? Tá com cara de que quer falar. Não? Mas, se quiser. Foi eu ter começado a minha faculdade, questão de RH, porque antes de fazer RH, eu ia fazer educação física. Aí Legal. eu fechei matrícula, tudo certinho. Aí eu vi que não era aquilo, aí eu voltei atrás, cancelei, comecei a fazer RH, aí umas duas, 3 semanas depois comecei a enviar currículo, não estava achando nada. Aí passou na minha cabeça, entre em contato com a Adonai. Aí eu consegui o estágio na minha área também, com 1 mês de faculdade. Legal, legal. Como ação certa no tempo certo. No tempo certo, exatamente. Bacana. E aí, Tatiane? Algo de ação certa no tempo certo?
que você já fez na sua vida que deu muito certo e você se sacou, foi, cara, era a hora de fazer? Que essa que é a sacada. É você começar a pensar, puxa, aquilo lá que eu fiz deu muito certo porque estava no tempo certo, tive a ação certa. Vai. Foi aceitar a proposta do William na área de vendas. Eu não imaginava que eu tinha assim, algumas habilidades. Uhum. Então foi no momento certo, apesar da pressão, né? Que pressão! Ele colocou na frente dele assim, ó. Chutou. Vai. Falou, vai. A ação certa no momento certo, não é? A ação certa no momento certo. Quem mais? Certo, porque eu Deu não certo. imaginava que eu tinha assim, habilidade com vendas. Deu super certo. Legal. Quem mais tem algum exemplo? Vai, você, já que você falou hoje. Fala alguma ação certa que você falou, meu, foi o jeito certo e foi o tempo certo de agir. Eu acho que foi quando eu decidi fazer os meus 2 cursos no Senai, que foi operador de logística e administrativo. Legal. E eu acho que foi o tempo certo, porque assim que eu terminei os 2, a minha professora de lá, que conhecia a agência, ela falou assim, nossa, você vai pra lá que você consegue. E eu falei assim, não deu tudo certo, graças a Deus. Foi, tipo, literalmente não deu certo. Terminei o curso numa semana, na outra eu vim fazer entrevista. Precisamos de mais professores assim, para indicar candidato, porque olha... Tá vendo? Tem uma parte que é bem interessante quando a gente fala de ter uma ação certa. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de empresa, né? Às vezes a gente precisa aplicar algumas correções, às vezes a gente precisa passar orientações, passar procedimentos para a nossa equipe, para toda a empresa. E isso aqui é muito crucial, porque é o certo você orientar, é o certo você corrigir, é o certo você planejar, só que se a gente às vezes fizer num tempo errado, pode não dar o resultado que a gente quer. Pensando principalmente em líderes, é uma coisa que a gente tem cuidado bastante, né, William? Essa questão de orientação, de procedimento, de correção, porque tudo é válido e tudo é importante, só que tudo tem um time certo para acontecer. De mudança. Mudanças o tempo todo. Mudanças é algo muito importante. Foca ali, ó. Porque são coisas importantes, são ações importantes que a gente precisa tomar, mas isso aqui é o mais importante. Porque não adianta você saber o que fazer, mas se não tem a hora certa de fazer. E não adianta você, às vezes, achar que está já no momento certo, mas não tem a informação e o conhecimento suficiente para fazer. Então olha só como o cruzamento entre ação e tempo é muito importante. Isso você precisa levar aqui para o seu dia a dia de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui tem tarefas para fazer o dia inteiro, certo? Você já chega sabendo o que tem que fazer, termina o dia sabendo o que tem que fazer. Ou seja, você tem ações para serem tomadas durante o seu dia, durante o seu tempo de trabalho. E a ação dentro do tempo vai dar um resultado. Uma ação fora do tempo já não dá o mesmo resultado. Uma não ação dentro do tempo já não dá o mesmo resultado. E aí, pior ainda, a falta da ação e fora do tempo piorou mais ainda. Entendeu como que é importante a gente entender? Se você entender a lei do momento nas tarefas que você já faz durante o seu dia, a chance de você crescer e evoluir para a lei do momento aplicada na liderança é muito maior. Você entender, é uma coisa que eu já falei aqui uma vez, sobre a questão de tarefas urgentes e tarefas importantes. Você entender realmente que tem coisas que você precisa passar na frente de outras, você pode ter mais resultados entendendo a necessidade e a urgência daquilo. Mas isso é uma prática, isso aqui é uma experiência que você pode ter e precisa ter todos os dias. Além desses 4 itens aqui, o autor ele também traz mais algumas informações. Eu vou colocar aqui embaixo. Uma delas é a confiança. Porque qual que é o principal objetivo do autor ter passado essa lei do momento? A gente sabe que a gente tem que ter a melhor ação no melhor tempo, isso é óbvio, né? A gente sabe que a gente não pode se basear nessas 3 primeiras, que a gente sempre tem que estar aqui. A melhor ação com o melhor tempo. Mas como? Uma coisa é saber o que tem que fazer. A outra coisa é como. Como que eu sei que eu estou no tempo certo?
Como que eu sei que eu estou tomando a ação certa, o procedimento certo? São um desses itens, são esses itens que o autor passou. A gente tem que ter uma total, realmente, compreensão do que a gente precisa fazer. Ter as informações certas, correr atrás da informação para saber se realmente é aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que ter a maturidade para entender a necessidade daquela ação e entender o tempo certo que aquela ação tem que acontecer. A gente tem que ter a capacidade de tomar decisões no tempo certo. Preciso fazer, preciso decidir, preciso fazer isso acontecer. Mas qual que é a minha... desculpa, eu estou te corrigindo. Qual que é a preparação certa? Qual que é o conhecimento certo para aquilo acontecer? Um outro item que ele traz, confiança. Confiança em si mesmo, confiança na sua habilidade, confiança na sua equipe, confiança na sua empresa, confiança no conhecimento que você já adquiriu. Você está confiante para tomar as decisões que todos os dias você tem que tomar? Você tem o conhecimento necessário para tomar as decisões que você tem que tomar? Acha que já tem a maturidade suficiente para tomar as decisões que precisa tomar e no tempo certo que precisa tomar? Outro item que eu achei muito interessante, que às vezes a gente não avalia muito, quando a gente fala de momento, intuição. O que é uma intuição? Quem pode me dizer o que é uma intuição? A intuição é pressentir algo. Pressentir. Pressentir. Você pressente aquilo que pode acontecer ou que vai acontecer. Sim. Legal. Aliás, presente, pressentimento. Você recebe aquilo, eu acho que isso aqui é... Baixa assim, ó. Você faz um download ali. Mas pode decidir aquilo que você tem certeza, sabe? Pra você pode ter certeza, mas às vezes não é aquilo, às vezes faz, não, aquilo ali vai, não, confia na minha intuição, né? Tem coisas que exatamente assim, a intuição é aquele feeling, né? Que você fala, né? Eu acho que isso aqui vai dar certo, eu acho que... para nós que temos essa visão um pouco espiritual, também essa questão de intuição é um direcionamento, né? Uma visão ou algo a mais. Mas a intuição, ela está muito ligada também com a experiência. Isso aqui, lógico, você pode ter os feelings, né? De ter alguma sacada, só que a experiência também te traz intuição. Porque a experiência são situações que já aconteceram no passado e que na hora que você começa a ver que está caminhando para a mesma direção, a experiência te faz ter intuição. Opa, está indo para o mesmo rumo. Você começa a pegar detalhes que você começa a enxergar, aí você fala assim, irmão, lá atrás já aconteceu isso. E deu certo ou deu errado. E é aí que você vai sacar essa intuição. Vou continuar porque da outra vez deu certo, ou vou parar porque daquela outra vez deu errado. Então são pontos muito importantes para a gente avaliar, para saber se a gente está tomando a ação certa no tempo certo. Gente, não adianta a gente só bater aqui, foi o que eu falei, né? Isso aqui é óbvio que precisa acontecer, mas não é 100% das vezes que vai acontecer. Tem horas que realmente a gente vai acabar sendo um pouco precipitado e pela ansiedade a gente quer que as coisas aconteçam logo e às vezes a gente vai errar o time. Às vezes a gente vai dar uma escorregada no time ou às vezes já está no tempo certo, mas você vai e toma uma ação que faltou um pouquinho mais de detalhe, faltou um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de análise, e aí a gente foi, era o momento certo, mas acabou tomando uma decisão errada. Mas tudo isso a gente precisa saber agora, hoje, dia 25 de março, para que pelo menos a gente já tenha as informações. Para que caso aconteça, a gente pode voltar para essa situação e falar, caramba, realmente ainda não era o time certo, então agora eu vou me ligar. Poxa, realmente faltou um detalhezinho aqui para eu tomar a ação correta, mas agora, na próxima, eu já vou corrigir. Tá? Ninguém é perfeito, ninguém vai acertar 100% das vezes no momento certo, tá? Mas é uma experiência, é dia após dia. Então começa agora já a entender que tudo tem a ver com o momento. Tudo tem a ver com a ação que você toma e tudo tem a ver com o tempo certo disso acontecer. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não? Quer falar mais alguma coisa? Não, só para